Olá, bom dia. São 8 horas e 58 minutos e este é o Justiça Agora. A defesa do ex-presidente Lula pediu a suspensão de um processo contra ele até que o Comitê de Direitos Humanos da ONU se manifeste. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, negou. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedia a suspensão da ação que investiga a propriedade de um apartamento e de um terreno do Instituto Lula, em São Bernardo do Campo, até que o Comitê de Direitos Humanos da ONU se manifeste. Segundo o relator, o desembargador João Pedro Gebran Neto, suspender o processo até a decisão da Corte Internacional seria uma renúncia à própria jurisdição. A defesa do ex-presidente também pedia que as alegações dele pudessem ser apresentadas só depois das defesas dos corréus na ação. Mas esse pedido também foi negado pelo relator. A repórter Viviane Novaes vai voltar agora com outra notícia. É que a chamada importunação sexual deixou de ser apenas uma contravenção penal. A lei foi sancionada no mês passado e agora surgem os primeiros registros desses casos como crimes. Esta delegacia de polícia em Sobradinho foi uma das primeiras do Distrito Federal a prender um homem em flagrante por importunação sexual. Ele abordou uma adolescente de 16 anos no ponto de ônibus à noite. Segundo o boletim de ocorrência, o homem tentou beijar a jovem e passou a mão nos seios dela. O acusado está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. No caso, não houve violência ou grave ameaça, o que configuraria um crime de estupro, mas há um incômodo em relação à prática de atos de natureza de teor sexual em relação a uma vítima sem a sua anuência. O caso foi enquadrado na Lei 13.718, sancionada no último dia 24, que altera o Código Penal. Aqui a definição de importunação sexual: praticar contra alguém e sem o seu consentimento ato libidinoso para satisfazer a si próprio ou a terceiro. Antes dessa lei, a importunação sexual era uma contravenção com pena de multa. Agora é crime, que pode ser punido com 1 a 5 anos de prisão. Com essa pena de 1 a 5 anos, você impossibilitou o arbitramento de fiança na delegacia, impossibilitou a transação penal, sendo possível apenas a suspensão condicional após a denúncia. Nas ruas, homens e mulheres aprovaram a novidade. A pessoa tem que ser punida, porque as pessoas cada dia estão perdendo mais o respeito pelas outras. Ir para a cadeia, no mínimo. Agora veja a pauta da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Separação de poderes e federação abre a pauta de julgamentos com uma medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental. O processo trata da criação de loteria local no município de Caxias, no Maranhão. A ação foi encaminhada pela Procuradoria-Geral da República. Ainda neste tema será retomado o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade sobre lei do Paraná que trata de ensino superior e organizações estudantis. A relatoria é do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. A análise deve ser retomada com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Matéria orçamentária, financeira e repartição de receita é o terceiro tema. Os ministros vão analisar se mantém decisão monocrática que suspendeu recursos do Programa de Aceleração do Crescimento para pagamento de dívidas trabalhistas. Matéria processual fecha a pauta com julgamento em conjunto de 4 processos sobre o fracionamento de honorários advocatícios em ações coletivas. Para mais informações sobre a pauta de julgamentos, acesse o site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Esta edição do Justiça Agora termina aqui. Fique com a programação da TV Justiça.